Naquela manhã cinzenta de outubro em Lisboa, Rafael entrou na sala de aula e sentiu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Os olhares dos colegas antes amigáveis agora estavam carregados de desprezo e sussurros mal disfarçados ecoavam pelos cantos. O segredo que ele guardara por tanto tempo fora revelado da pior forma possível. Um beijo roubado com Tiago no parque fora filmado e espalhado por todo o grupo por alguém que ele pensava ser amigo, transformando-o em pária da turma da noite para o dia. Ele tentou sentar-se no lugar habitual, mas o rapaz ao lado mudou de cadeira sem dizer palavra alguma. O professor entrou e a aula de história começou, mas as palavras do docente pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. No interior de Rafael uma tempestade rugia com força. Como podia o Diogo, o amigo de infância, ter traído assim a confiança depois de anos de confidências e risos partilhados? Rafael recordava o momento exato em que Diogo pegara no telemóvel durante o almoço fingindo brincadeira e vira as mensagens trocadas com Tiago cheias de afeto e planos discretos para se encontrarem longe de olhares. Agora toda a turma sabia e o preço da diferença revelada era imediato e cruel. Durante o intervalo ninguém o convidou para o grupo habitual no pátio. Um rapaz passou por ele e murmurou viado baixinho o suficiente para magoar, mas não para o professor ouvir. As raparigas agrupavam-se rindo e olhando de lado com nojo disfarçado de pena. Rafael sentiu o peito apertar-se como se o ar faltasse. Ele pensou em confrontar Diogo, mas decidiu que não valia a pena naquele momento. Mostrar fraqueza só pioraria as coisas. Em vez disso, caminhou sozinho até à cantina, comprou um sumo e sentou-se num canto afastado, observando de longe os antigos amigos que agora o evitavam como se fosse contagioso. O dia arrastou-se em silêncio opressivo. Quando o sino final tocou, Rafael pegou na mochila e saiu rapidamente, evitando olhares. No autocarro para casa o coração batia descompassado. Chegando ao bairro de Alfama, a mãe Ana esperava-o com o jantar pronto, mas notou logo o rosto abatido do filho. O pai Carlos, um operário de fábrica com ideias antigas sobre masculinidade, perguntou secamente como correra o dia na escola. Rafael respondeu com monossílabos, evitando o assunto. Durante o jantar a tensão era palpável. A mãe tentou suavizar perguntando sobre notas, mas o pai insistiu em saber se havia problemas com colegas. Rafael mentiu dizendo que estava tudo bem, mas por dentro debatia-se com o dilema moral. Revelar a verdade aos pais significaria enfrentar a decepção do pai, que sempre falara em casar e ter netos à maneira tradicional. Esconder continuaria a corroer-lhe a alma. Nessa noite, deitado na cama estreita, Rafael tomou a primeira decisão importante. Não iria negar quem era, mas também não ia gritar aos quatro ventos. Pagaria o preço da autenticidade com isolamento, mas não se curvaria. O sono demorou a chegar, povoado de imagens dos olhares de rejeição e do sorriso de Tiago, que representava a única luz no meio da escuridão. O dia seguinte prometia mais do mesmo, mas Rafael já sentia nascer dentro de si uma determinação silenciosa. Ele não seria destruído por preconceitos alheios. No dia seguinte o boicote intensificou-se de forma quase invisível para os adultos, mas devastadora para Rafael. Na aula de matemática o professor pediu trabalho em grupo e ninguém quis formar equipa com ele. Ele ficou sozinho a resolver exercícios enquanto os outros riam baixinho do outro lado da sala. O professor notou, mas atribuiu à timidez e não insistiu. Rafael completou a tarefa com rigor redobrado, como se o estudo fosse agora a única arma contra o vazio social. Ao almoço sentou-se novamente isolado e viu Diogo contar a história do vazamento com gestos exagerados, ganhando aplausos dos rapazes. A traição doía mais que qualquer insulto direto. Rafael questionava-se internamente se valeria a pena perdoar ou se a amizade verdadeira nunca existira. Depois das aulas encontrou coragem para ligar a Tiago do banco de um parque afastado. A voz calma do namorado do outro bairro trouxe alívio imediato. Tiago ouviu sem julgar, oferecendo apoio emocional, palavras de força e planos para se encontrarem no fim de semana num lugar discreto onde pudessem conversar livremente sem medo. Rafael decidiu não contar ainda toda a extensão do boicote para não preocupar Tiago, mas prometeu a si mesmo que usaria a dor como combustível. Em casa a situação piorou. O pai Carlos ouvira rumores na rua e confrontou-o à mesa do jantar com voz grave. Dizem que andas com coisas estranhas, filho. Um homem deve ser homem. Rafael sentiu o peito apertar, mas manteve a compostura, respondendo que estava a estudar mais que nunca e que as notas provariam o seu valor. A mãe Ana interveio com olhos marejados, pedindo calma, mas o pai continuou pressionando sobre amigos e futuro casamento. Rafael debatia-se moralmente entre revelar tudo e arriscar expulsão emocional ou manter o segredo e viver dividido. Escolheu o silêncio temporário, mas à noite escreveu no caderno escondido as suas reflexões sobre o custo da verdade.
Decidiu candidatar-se secretamente a uma bolsa integral de mérito para estudar artes visuais na Universidade do Porto ou num programa internacional. Passou horas depois da meia-noite a preparar a candidatura, preenchendo formulários e escrevendo a carta de motivação onde falava de superação pessoal sem entrar em detalhes sobre a orientação. O ato de escrever foi libertador, uma decisão que marcava o início da sua resistência silenciosa. Os dias seguintes trouxeram mais isolamento. Um antigo amigo aproximou-se no corredor só para dizer que lamentava, mas não podia ser visto com ele. A traição acumulava-se. Rafael sentiu a raiva crescer, mas canalizou-a para as notas que subiam constantemente. Encontrou Tiago num café discreto no sábado e contou parte da verdade. O abraço emocional de Tiago reforçou a sua convicção. Ele não estava sozinho no mundo. A família notava a mudança no filho mais reservado e o pai aumentou a pressão com comentários sobre desporto e raparigas. Rafael tomou outra decisão difícil: não discutir, mas provar pelo trabalho duro que ser diferente não o tornava inferior. O preço era alto, mas a consciência tranquila valia cada momento de solidão. A tensão escolar atingiu novo pico na semana seguinte, quando durante o almoço um grupo de rapazes bloqueou o caminho de Rafael na cantina e um deles disse alto que tipos como ele não pertenciam ali. Rafael parou, olhou-os nos olhos e respondeu com voz firme que o seu lugar era onde quisesse estar e que o preconceito deles dizia mais sobre eles do que sobre si. O grupo recuou surpreendido, mas o boicote tornou-se ainda mais organizado. Ninguém lhe dirigia a palavra em projetos de grupo e os professores começavam a notar o padrão sem intervir diretamente. Em casa, o pai descobriu indícios da candidatura secreta ao vasculhar o computador e explodiu numa discussão violenta, acusando Rafael de esconder coisas e de envergonhar a família. A mãe chorou pedindo paz, mas Rafael defendeu-se argumentando que o seu futuro dependia de mérito, não de opiniões alheias. O dilema moral atingiu o auge: deveria ele cortar laços emocionais com a família para preservar a sanidade ou continuar a suportar a pressão na esperança de mudança? Escolheu persistir, mas com limites claros, evitando discussões desnecessárias. Numa noite de insônia, Rafael escreveu uma longa reflexão sobre o perdão, questionando se perdoar Diogo traria paz ou apenas fraqueza. Decidiu não perdoar ainda, mas também não retaliar. O foco permaneceu nos estudos e na candidatura, onde investiu noites inteiras aperfeiçoando o portfólio de desenhos e ensaios pessoais sobre identidade e resiliência. Tiago tornou-se o pilar emocional através de chamadas longas onde Rafael desabafava sem dramatismo e recebia conselhos práticos. Um dia no parque, o encontro com Tiago trouxe um momento de calma profunda onde ambos falaram de sonhos futuros sem pressa. Rafael sentiu o despertar interior, a certeza de que a sua diferença não era defeito mas parte da força. Na escola, um professor de artes elogiou o seu trabalho e encorajou a candidatura sem saber do contexto pessoal. Isso deu-lhe impulso. A família vivia em tensão constante: o pai evitava-o e a mãe tentava medições discretas. Rafael tomou a decisão de não se explicar até ter resultados concretos. O preço da escolha era a solidão profunda, mas também a clareza mental crescente. Ele via agora o boicote não como derrota, mas como prova de que estava a crescer para além dos limites impostos pela sociedade e pela família. Os meses passaram com o boicote tornando-se rotina dolorosa, mas Rafael manteve o ritmo de excelência académica. Uma manhã, a diretora chamou ao gabinete para discutir o seu desempenho excepcional e revelou que a candidatura à Bolsa Integral fora avançada para a fase final. Rafael sentiu o coração acelerar, mas guardou o segredo. Em casa, a pressão familiar não diminuíra. O pai insistia em conversas sobre o futuro tradicional enquanto a mãe observava o filho com preocupação silenciosa. Rafael enfrentou outro confronto moral quando Diogo aproximou-se arrependido, alegando que fora um erro de momento e pedindo amizade de volta. Rafael ouviu, ponderou o custo do perdão e decidiu recusar educadamente, dizendo que algumas traições mudavam tudo. A decisão trouxe-lhe paz interna apesar da dor residual. Na escola o ambiente continuava hostil, mas Rafael ignorava com dignidade, concentrando-se em apresentações onde brilhava. Tiago marcou um encontro especial no Mirador e os dois conversaram sobre planos caso a bolsa fosse ganha. O apoio incondicional de Tiago reforçou a convicção de Rafael de que o amor verdadeiro existia para além de preconceitos. A carta de aceitação chegou por e-mail numa tarde chuvosa. A Bolsa Integral cobria tudo, incluindo alojamento e viagem para um programa de artes na Universidade de Coimbra com possibilidade de intercâmbio internacional. Rafael leu várias vezes com lágrimas contidas. A decisão estava tomada, aceitaria e mudaria de vida. Contou primeiro a Tiago, que celebrou com palavras de orgulho. Depois preparou-se para contar à família e à escola. O anúncio público viria na Assembleia Semanal.
Internamente Rafael sentia o despertar completa compreensão de que cada escolha dolorosa o trouxera até ali e que o preço pago valera a liberdade conquistada. Na assembleia da escola a diretora anunciou os vencedores de bolsas e quando o nome de Rafael foi lido com a descrição da bolsa integral completa para Coimbra, intercâmbio, o silêncio caiu como uma pedra. A turma inteira ficou paralisada, olhares de incredulidade percorriam os rostos que antes o rejeitavam. Diogo baixou a cabeça, o pai de Rafael, que assistia como convidado, ficou mudo e a mãe cobriu a boca com a mão. Rafael subiu ao palco com passo firme, recebeu o certificado e olhou para a turma sem rancor, apenas com a serenidade de quem superara. Depois da cerimónia alguns colegas aproximaram-se hesitantes, mas ele respondeu com cortesia distante. Em casa o pai abraçou-o pela primeira vez em meses, murmurando que estava orgulhoso apesar de tudo. A mãe chorou de alívio. Rafael explicou calmamente que a sua diferença nunca o impedira de ser excelente e que a bolsa era prova disso. A família iniciou um processo lento de aceitação, embora com tensões residuais. Rafael encontrou-se com Tiago para celebrar e os dois caminharam pela margem do Tejo falando de futuro juntos. A partida para Coimbra aproximava-se e com ela a sensação de liberdade verdadeira. Rafael refletiu sobre todas as escolhas, o confronto, a persistência, o não perdão imediato e a coragem de ser autêntico. O preço fora alto, mas a recompensa era uma vida alinhada consigo mesmo. No fim de tudo ele sabia que a jornada não terminara, mas que estava pronto para o próximo capítulo. Foi correto Rafael ter escolhido revelar a sua verdade ao custo do isolamento social e familiar, ou errou ao não manter o segredo para preservar a paz?